Então, gente, boa noite mais uma vez. Gostaria de agradecer a participação de vocês, os sobreviventes e a sobrevivente, não é isso? Nós vamos para o nosso último encontro sobre o Shine. O nosso objetivo, nós temos alguns objetivos de aprendizagem, mas vai ser muito mais uma troca hoje de experiência para todos vocês. Para você que está nos assistindo, temos boas notícias. Nós trocamos o prazo de entrega dos projetos, nós adiamos. Então, ainda é possível você acompanhar, aprender com os dois projetos que serão mostrados para a gente, do Kleber e da Cláudia, que fizeram o projeto, estão prontos para apresentar para nós o que eles fizeram de diferente, e os dois tiveram nota máxima no projeto. O objetivo também, depois dessa apresentação, é apresentar os próximos passos, o que a gente pode se beneficiar agora que a gente já sabe o Shine básico. Eu acho que até no nível intermediário, o que a gente pode fazer para melhorar os nossos conhecimentos nas diversas áreas. Nós também conversaremos um pouquinho sobre o fluxo de desenvolvimento de aplicações do Shine e todo o ecossistema de pacotes que a gente não conseguiu cobrir nesse curso, que é intermediário. Então, vai ter muita coisa também que espero que seja útil para vocês, todos os materiais gratuitos para que vocês possam procurar e se aprofundar, caso seja necessário. Ao final, eu vou passar para vocês o formulário de avaliação e gostaria de ouvir o feedback, principalmente vocês que estão aqui na aula presencial. Caso você não esteja ouvindo essa apresentação depois e participou do curso, por favor, mesmo que não tenha participado na sua parte final, coloque, faça a avaliação do curso, que seu feedback é fundamental para que nós possamos melhorar, avaliar se o curso foi bom e também identificar áreas de melhoria desse curso e também dicas de próximos cursos que vocês queiram que a Zeta Academy traga para vocês. Primeiro ponto, sim, vocês poderão apresentar os projetos finais até o dia 18/3. Lembre-se que nós estamos no Discord, a Ana Flávia especialmente está lá para tentar ajudar vocês também via áudio ou até a partir de compartilhamento de telas. Fique bastante à vontade para entrar em contato com a Ana. Eu acho que eu vou ter que entrar também, se tiver muita gente procurando, então eu posso ajudar também na construção desses projetos finais. Nós queremos que você se certifique ao final do nosso curso. Estamos aqui prontos para tentar ajudá-la e ajudá-lo. Bem, agora é a hora de eu transferir o conhecimento. Fico muito feliz de ter visto dois projetos muito bem feitos, do Kleber e da Cláudia, e eu acho que eu gostaria de pedir para que um dos dois começasse. Há alguma preferência? Estou fazendo já democracia com duas pessoas. Primeiro os meninos, né? Primeiro os meninos. Então beleza. Cláudia, você poderia compartilhar sua tela conosco, para que nós possamos ver o que você fez no projeto, comentar os pontos do projeto? Peraí. Sim. Deixa eu... Eu preciso parar minha apresentação, eu acho. Compartilhando a tela aí já. Você faz isso o dia inteiro e agora à noite também, né? Faz parte. Ótimo. Você poderia, não que então, eu goste, né? Faz parte. A outra opção é pegar Covid, né? Então vamos lá. Não, eu prefiro essa. Bom, me convenceu, essa é melhor. Se você puder compartilhar conosco os seus insights, o que você fez, eu acho que seria bem legal. Então, para fazer esse projeto, eu usei o mesmo template que eu já vinha utilizando nos trabalhos anteriores. E aí, pesquisando aqui na internet, eu usei aqui o sidebar. Deixa eu pegar aqui. Para montar esse menuzinho aqui. Então, eu usei nesse link aqui, peguei o menu. E aí, montei um menu na lateral, mapa, gráficos e tabelas. E cada menu desse ganhou um íconezinho que eu peguei aqui nessa fonte aqui, que eu não sei pronunciar esse nome, não. E aí, ficou bonitinhozinho aqui, que a gente montou um menu, cada um com um ícone diferente. E aí a gente consegue movimentar aqui. Então, em cada ícone, em cada menu, para criar o mapa da primeira
parte da tela, eu tenho aqui onde a gente pesquisa a última data, o número de casos do último dia e o número de casos acumulados. Para a criação do mapa, para a criação aqui, caiu a tela. Não é uma demonstração se não acontecer isso. Pois é, o mapa sumiu. Eu acho que se você... Eu acho que você fechou a tela, tá? Que beleza, demora 2 horas agora aqui para isso rodar. Tá, então, mas enquanto isso, enquanto está rodando, vamos lá para você nos ajudar. Então, você criou aquelas 3... Ah, foi. Tá rodando aqui, que demora aqui para abrir, mas para criar aqui o mapa, eu dividi a tela aqui em 2 pedaços, usei exatamente o mapa que eu tinha feito lá no exercício 2, que era o que foi apresentado no último exercício, que foi o template lá da semana 3. E aí tinha aquele exemplo que você deu, 01, análise do mapa R, copiei tal e qual o exemplo que estava lá e trouxe para cá. Vamos aqui. Mapa do exercício 2. Tudo foi cópia e cola, né? Nada se cria, tudo se copia. Mas no lugar certo, né? No lugar certo. Então, assim, lá no exemplo, ele estava cravado o código da cidade, e aqui a gente faz um filtro do código da cidade, substituindo, pegando o código da cidade, pegando as 2 primeiras posições do código da cidade, substituindo. E aí, o resto é cópia idêntica ao que estava no seu exercício, lá no análise mapa R. Que não está carregando ainda. Então, bom, sem problemas. Aí, para fazer esse efetivo, tá aqui, carregou. Aí foi exatamente esse mapa aqui. Aquele que a gente fez no exercício. Esse outro mapa aqui, efetivo, tá aqui. Também foi uma cópia. Né? Eu peguei da complemento R, efetivo R, foi acho que você apresentou na aula, inclusive na semana 3. E aí coloquei aqui também sempre, nesse caso aqui, né, pegando aqui o código da cidade. Foi a substituição. O resto, infelizmente, Ctrl+C, Ctrl+V, como a gente falou, né? Nada se cria, tudo se copia. Então aqui foi bem cópia mesmo, né? Procura na internet, pega um template já pronto, em cima do template criei o menu, e aí fui brincando de Lego, fui montando as coisas dentro do menu. Aí para fazer o segundo menu dos gráficos, tá, vai lá. Que agora tem que esperar carregar. Aí aqui na parte de visualização do UI, a gente dividi aqui o gráfico em 2, né, para criar 2 gráficos. E aí aqui, também foi baseado nesse PDF aqui da aula, esse aqui. Deixa eu pegar. Escolhi aqui 2 gráficos. Dá uma aumentada nele. Foi esse aqui. E também um outro gráfico foi esse aqui. Então, criei dividi a tela em 2, e aí botei aqui, aí a gente vai na internet, né, ver como é que copia um exemplo bonito aqui da internet, baseado
nesse baseado aqui nesse nome aqui que eu tinha localizado aqui desse documento. Perfeito. Aí vai na internet, procura, acha. Aqui é o seguinte também, para montar isso, eu tive que fazer um select aqui dentro do arquivo, e aí selecionei. Um dos gráficos ia ter no X a coluna data, no Y o número de mortes, e o outro gráfico, que era esse aqui era de dispersão, o primeiro foi de dispersão, que era esse point aqui, e o segundo gráfico eu coloquei esse de linha aqui. Acho que foi esse que eu coloquei. Montou aqui. E aí na coluna X vinha a data, na coluna Y eu botei o número de mortes, e no outro gráfico, para exibir aqui, no X era a data, e no Y eu colocava os casos confirmados. Perfeito. Então aqui eu fiz aqui o select dentro do arquivo do COVID, buscando pelo código da cidade a seleção da data e dos casos confirmados. Perfeito. E aí lá o ggplot, aqui ele montava, né, o X com a data, o Y com os casos confirmados desse filtro aqui, e aqui foi pura cópia da internet. A gente procura aqui foi nessa página aqui que eu peguei. Né? Tá. Nessa página aqui tinha um exemplo, eu copiei lá, colei, só botei aqui dentro o nome das variáveis. Tá. E aí, por último... Oi. Não, vai lá. E por último, que é uma coisa que eu não mostrei no curso, você fez. E aí, por último, aqui a tabela, né, que está carregando também, demora um cadinho, a máquina é um tanto quanto lenta. Aí a gente tem aqui a tabela, carregou aqui. O Rocha já tá amando o Git. Aqui a tabela onde tem os dados, tem os dados aqui do header, né? Vamos lá. Aí, para montar essa tabela aqui, também foi template da semana 3, o teu arquivo 01, análise mapa R, aí tinha lá o exercício 1. Então, tá aqui a tabela, o header, e para montar a tabela, a gente vem aqui, tá um pouco tá acima. Aqui. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Aqui. Aqui, para montar a tabela aqui. Então, para montar a tabela, foi cópia do seu exercício lá. Aí, para dizer que não ficou totalmente cópia, botei um scroll aqui no final, né, para ficar um cadinho diferente, né? Aí, botei uma opção aqui de scroll. Se botar aqui, se aumentar... Dá para ordenar a tabela, né? Então, foi isso. Ótimo. Acho que eu corri um pouquinho, né? Fazer a apresentação assim, um tanto quanto. Não, mas eu acho que ficou ótimo, porque você conseguiu mostrar para a gente como que você fez, você contou a parte central da estrutura da interface do usuário, você colocou como que você juntou o Lego, as peças, e você desenvolveu uma tabela que é muito diferente do que, enfim, foi pedido, mas eu não ensinei, né? O covarde, professor. Mas ótimo, muito bom. Então você usou... Só queria que você voltasse para chamar a atenção, porque a gente não viu no curso ainda, e você viu porque você ensinou a gente. Você poderia subir um pouquinho essa linha? Você está na linha 236, você pode subir um pouquinho? 236. Sobe um pouquinho na tela, só para a gente acompanhar aí. O segredo de tudo, mais um pouquinho, por favor. O segredo de tudo está aí, né, na linha 208, né? Output tabela que vai renderizar um data table. Tudo renderiza, né? Todos eles têm render, né? Render alguma coisa.
E o seu Git, o seu projeto tá legal, porque ele tá bem comentado, com os links. Então, se alguém tiver alguma dúvida, ainda pode consultar. Então, o pessoal já tinha pedido o Git, né? A sua documentação tá ótima também. Muito bom. Tá certo. Cláudia, Ok? muitíssimo obrigado. Tá ótimo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração? Show de bola, o Rocha disse. Eu vou ter uma sugestão só que eu vou retomar que a gente não falou no curso de melhorar e otimizar a chamada do banco de dados. Mas eu vou chamar essa atenção, isso excede o que a gente pediu nessa primeira parte. Então, Cláudia, excelente, muito bom, muito obrigado também por compartilhar conosco o seu trabalho. Valeu. Obrigada aí a vocês. Muito bom o curso. Gostei bastante. Fico feliz demais. Vamos lá agora, Kleber, agora é contigo. Nós vamos ver mais uma apresentação. Vamos ao desafio. Isso. Você poderia compartilhar a tela pela 1000ª vez na segunda-feira? Tranquilo, pô, nem pisca. Olha, vou fazer um pouquinho diferente, que eu vou passar a primeira tela. Vocês estão vendo a minha tela aqui, tá? Sim. Sim, então tá bom. Vou colocar aqui para rodar. Já deixo a tela. Tá? Tá um pouquinho diferente. Vou botar aqui para rodar. Vamos lá, tá aqui lento, tá pensativo. Enquanto está pensativo, acho que uma coisa que foi legal, o projeto da Cláudia usou, acho que o Shiny Dashboards, não é isso, Cláudia? Isso. E o Kleber usou o BS4 Dash. Isso, a primeira coisa, olha só aqui, gente, está aqui no final da tela aqui, em processamento. Isso é para parar aquele tédio, tá? Segue aí, Kleber, vou mutar aqui. Isso, então eu vou primeiro passar tudo, depois eu entro no código, que eu acho que fica melhor, tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui o mesmo gráfico que foi apresentado na aula de estimativa de reprodução efetiva. Botei esse gráfico aqui com quantidade de confirmados e de infectados, tá? Isso daqui também, esse recurso do gráfico aqui é interessante, que você pode fazer um zoom, também é um parâmetro que você tem lá no gráfico, você pode pegar uma área e fazer um zoom, mas isso é do próprio objeto, né? Então a gente tem isso. Aqui no canto esquerdo, né, eu botei na realidade 4 dimensões aqui de funcionalidades, e coloquei aqui o R efetivo, que a gente fiquei brigando com ele aqui, né? Consegui colocar ele aqui, um gauge aqui, tá? Outra coisa interessante aqui no projeto, que a gente vai ver, é essa parte aqui de cima, porque ela ficou numa posição que ela aparece em todas as telas, e não só na primeira. O default, né, tá aparecendo nessa tela. Quando você vai para análise, aqui também tem todos eles têm esse processo de carregamento, onde você vê o mapa efetivo, né? Mudei aqui as cores um pouquinho, de tal forma que o branco ficasse o 0, né? Eu queria que branco, né, quer dizer, sem ninguém, é 0. E aí, daí em diante, fosse evoluindo, ficando mais escuro, tá? Foi a mudança no gráfico que foi posto, tá? Ok? Botei aqui as informações, mudei os ícones também, né? Fiz uma análise de correlação também, já dei uma brincada um pouquinho mais, onde eu peguei as variáveis e tentei ver o nível de correlação entre as mesmas, tá? Aí também está ali processando, onde ele faz uma comparação, né, das variáveis de confirmados, mortos e os casos, né, de infecção, e aí ele faz uma análise de correlação, né? Aí tem, eu não vou explicar o gráfico aqui, que nem eu sei direito ainda, né, mas tudo bem. Aqui essa parte central, né, é a própria variável, aqui já é uma comparação entre as variáveis, e aqui é o nível de correlação que existe entre as mesmas efetivo, tá? Só aqui chamar a atenção para uma coisa, Cleber, que eu achei bem legal que você fez, essa avaliação, porque uma das coisas que nós estamos tentando nesse momento infeliz, né, do nosso país, boa parte dele, de tentar frear a quantidade de casos com base em estratégias de distanciamento social, né? E esse gráfico que você fez, eu achei que foi bem legal, principalmente, né, seguindo essa ideia aí, são 9 gráficos, seria o 4, seguindo a ordem da nossa leitura, você mostra assim, uma associação legal entre quantidade de mortes e casos, dá para ver uma tendência, uma correlação positiva, né? Muito bacana.
Eu tentei até pegar um dado do Ministério da Saúde, alguma coisa que pudesse relacionar outras variáveis para poder fazer uma correlação, né? Melhor. Também já estava, né? Isso aqui foi depois da entrega, né? Eu fiz a entrega, ó, aí agora deixa eu brincar. Muito bom, muito bom. Aqui nos dados básicos, eu também estava com preguiça, aí botei um alerta aqui, só para indicar, também tem a carga aqui, foi só para brincar com uma funcionalidade de dar um alerta, que depois que você carrega, para poder fechar ali a janela. Também isso aqui, esse render table aqui é padrão, né? Na realidade, aí tem o scroll para o lado, para o outro, tinha esquecido de botar o scroll também, e não estava filtrando aqui a cidade, tá certo? Então, em qualquer ponto que você filtra aqui, ele reflete nas quatro dimensões aqui do gráfico aqui, tá certo? Agora, vamos olhar um pouquinho do código aqui, né, efetivamente, tá? Bom, obviamente que esse daqui eu me baseei em parte no exercício, que como eu usei, na realidade, o Bootstrap, né? Então, o projeto do Bootstrap, então acabou mudando um pouquinho, tá? Mas a primeira coisa que a gente vê aqui é isso daqui, na parte do Navigation Bar, né, eu coloquei o Select aqui, ou seja, na realidade, não importa a tela, ele mantém o filtro, né, permanente, então não só na primeira tela. Então, em qualquer tela você pode mudar, que já reflete nas demais automaticamente, tá certo? Esse é o primeiro recurso. Bom, aqui é só a divisão de menu, né, do sidebar, que no fundo é muito parecido. Obviamente que você tem aqui uma sintaxe um pouco diferente, mas nada que impeça. E aqui, na realidade, eu coloquei, né, acrescentei o quê? Aquele gauge ali. Tá, eu vou falar primeiro da User Interface, depois eu falo efetivamente do server, tá? Bom, aqui copyright, isso aqui já estava até no template, só fiz a troca, né, nada demais. E aqui vem o corpo, né? O corpo é muito parecido, né? O body é muito parecido, onde você também continua usando o Fluid Roll, onde você dá os gráficos aqui, efetivamente. Isso aqui, esse sleep ficou perdido, tá? Isso aqui não tem nada a ver. Aí você tem a última data, número de casos e o mapa, que ficou tudo na mesma página. Esse daqui foi o de dispersão. E o último aqui eu tenho um BS4 Alert e depois a tela, ok? Então ele é bem simples, né? Isso daqui. Do lado do server, né? Logicamente, algumas bibliotecas adicionais, né? Que foram acrescidas, tá certo? Tá? Aqui já começa para fazer aquele processo de progress. Então ele tem aqui, você indica aqui o processo que vai ter detalhado e em cima dele você coloca, atribui o máximo e aí depois você vai fazendo, né, nos pontos do programa aonde você está fazendo um nível de redução. Quer dizer, do processamento, para indicar o processamento, né, na realidade. Esse primeiro aqui que tem é o de dispersão. Né, apesar de ele ter montado todos aqueles gráficos, na realidade, ele ficou é uma rotina bem pequena, porque é uma biblioteca interessante que ele já faz bem esse processo. Tá? Aqui eu só troquei o nome das variáveis, tá? Isso aqui já é para você mudar, para ficar mais claro lá, né? Para você trocar o nome das variáveis, para que você possa ter no gráfico não aqueles nomes em inglês lá, para ficar melhorzinho. E, na realidade, a função que faz aquela análise de correlação das variáveis que estão no DataFrame, né, efetivamente, quer dizer, aqui são as 4 variáveis, as 3, né, na realidade, né? Então, eu só coloquei 3, tá filtrando, sempre está filtrando a cidade, em todos os elementos, é o ggplot. Também deixei um link aqui, para saber de onde está tirando isso daí, tá certo? É um exemplo aqui de onde eu tirei. Bom, última data, na realidade, é um BS4. A única mudança que teve em relação ao exercício anterior foi só o BS4 Infobox, né, que na realidade é um outro tipo de objeto para o Bootstrap, ok? E aí ele tem uma outra sintaxe aqui, algumas outras informações. O número de casos acumulados é o Renderbox, do Infobox, também sem nenhum problema, é igualzinho. Também tem um BS4 Infobox, né, que aí você tem essa parte de gradiente color, né, que você tem esses recursos aqui. E sempre o ícone é daquela biblioteca, né, eu também identifiquei que isso era em algum lugar, acho que eu tinha referenciado que ele usava a biblioteca ISAM, e no fundo, todos os free, praticamente, você só muda o nome do ícone, tá, e está resolvido, tá? Você consegue lá. E se você tiver a biblioteca paga, aí tudo bem, você pode usar mais coisa. Tá? Exato, perfeito. No caso dos últimos dias, por um acaso eu tenho a paga, tá? Eu só não botei porque eu pensei, não vou botar não, porque senão depois o exemplo não roda, tá?
Esse aqui, o número reprodutivo efetivo, era exatamente o exercício, né? Ok? Sem nenhum drama também. Tá? Foi só esse daqui foi aquele que ficou até largado no código. Esse aqui é aquele que falhou, né, inicialmente, tá? Esse range gauge é o que efetivamente é o que muda, né? Sempre aqui nos outputs, né? Você que dá o nome da variável, né? Você está usando lá na user interface, e aqui você, na realidade, dá o tipo de renderização que você está usando. No caso aqui, eu usei o render gauge, que é para fazer aquele gauge lá efetivamente, tá? Aqui você tem as figuras, eu usei, né, parte disso daqui, né, como eu falei para o nosso professor, que eu peguei lá, falei, poxa, eu queria pegar o último número, não estava funcionando, aí no fundo eu fiz um exercício aqui para pegar efetivamente o resultado final, a última variável do vetor lá, que no fundo me daria a posição, né? E aqui no fundo é só chamando, né, a variável, né, dando o mínimo, qual é o valor máximo. Esse sucesso, Warning, Danger, aqui no fundo eu peguei na internet o que era a classificação do Ministério da Saúde, o que era bom, o que era ruim, né? Dentro da classificação na área de setor, que no fundo você define os setores, né, que seriam essas áreas aqui, os setores, né? Que Fantástico. Então, eu peguei o que está classificado na literatura aí da Covid, o que é considerado R efetivo, digamos assim, verde, amarelo e vermelho, tá? Ok? Para ficar correto. Tá direitinho, ficou direitinho aqui, tá? O mapa, né, isso aqui já foi o próprio exercício da aula, que já foi uma extensão, né, que foi o Renner Leaflet, né? Assim, e aí também entrou aqui essa ginástica aqui para colocar o progresso, né? Então, no fundo, você coloca tudo dentro desse bloco, e aí você diz qual é o tamanho do bloco, né, vai 10, e aí você começa a fazer, né, aquela ilusão de ótica, né? Então, você vê aqui, para cada ponto que você estava passando do código, você vai dando o progresso efetivo, né, de onde você quer apontar. Aqui também, a Cláudia também já só repetindo, né, no fundo, aqui o grepl para a gente poder selecionar o arquivo, né, no fundo se transformou isso daqui nas variáveis necessárias para poder fazer o processo. E aí, lá no final, a única coisa que teve aqui no gráfico diferente, que era até um dos exigidos no exercício, era a mudança da paleta, né? E aí teve a mudança da paleta e alguns ajustes aqui, né, nesse processo daqui. A paleta que eu usei, acho que eu tinha até um caminho, deixa eu ver se eu botei aqui, tá? Paleta de cores, tá? No fundo, eu tirei dessa biblioteca aqui. Então, lá você tem uma paleta aí, você escolhe a que mais, né, fica adequada, e aí eu mudei, se não me engano, alguma coisa para fazer o ajuste. Aí foi empírico mesmo, então, ou seja, fui mudando para ver como é que ficava melhor para chegar nesses numerozinhos aqui. Eu acho que esses aqui eu até troquei, depois eu voltei, né, alguma coisa assim, não me lembro, já não me lembro mais, na noite eu já perdi, tá? Ótimo, mas é isso mesmo, visualização é parte empírica também. Então aqui também já tinha feito isso no exercício anterior, que eu tinha acrescentado uma informação adicional, né, no gráfico, né, quando você está aqui na parte gráfica, né, você adiciona, né, botei alguma coisinha a mais, só mudei um pouco o formato, só para treinar aqui mesmo, para ver como é que ficava, também sem nenhum problema, né. Isso aqui de cluster já foi mantido, aqui, né, já foi o gráfico simples, né, já não tem muito drama, né, mas também foi todos eles foram incluídos no processo de montagem, tá certo? Esse gráfico já era do meu exercício anterior, né, que eu já havia acrescentado, né, que dá aqueles casos confirmados de infecção de morte, né, que é esse daqui, desse bloquinho aqui, tá certo? Desse bloquinho que dá a evolução, né, casos confirmados de infecção e morte, onde eu tenho essas curvas aqui comparativas e ele já tem esse recurso, né, de você fazer um zoom, né, no processo. Então, você pode fazer um zoom aqui e ele te mostra com essa barra aqui de baixo em que posição que ele está dentro da curva como um todo, entendeu? Deixa eu ver, acho que é só isso. Acho que o resto aqui o outro era o gráfico do R efetivo, que foi exatamente o do trabalho. Para dizer que não ficou exatamente igual, foi o que eu falei, que eu mudei, né, a variável que estava sendo trabalhada. Em vez de ser pela quantidade de mortos, eu passei a trabalhar pela quantidade de incidentes efetivos, né? Ou seja, os casos, né? Os casos confirmados em vez dos casos mortos.
O render table também não tem muito mistério, você pega na internet, aqui, o enfeite do render table ficou só com progresso. Tá? Uhum. Então, não mais, porque no fundo bastava o render table ter isso daqui, né? Aqui essa parte final. Um detalhe que é importante desse progress, né, que é meio subjetivo, né? Se você botar um progresso posterior, o gráfico não sai mais, tá? Por quê? Porque, na realidade, isso daqui, o último resultado é que ele joga para o render, né, de qualquer coisa. Então, nunca você pode fazer nada desse tipo aqui depois. Se você fizer, seu gráfico não sai, tá? Então, é uma Perfeito. boa... É da desgraça alheia. Uma dica valiosa para quem for você perde um tempinho para dizer, mas eu não fiz nada, não fez sim. E só que, na realidade, para esse processo, ou seja, a última coisa que você gera deveria ser o render, o table, o data frame que você vai jogar para o render table. Né? E aí, na realidade, se você executa o outro comando, ele já perdeu isso lá na pipeline interna dele e já foi para o brejo, entendeu? É isso, gente. Aí, esse é o Perfeito. projeto. Esse projeto não é o que foi entregue para o professor, que eu entreguei uma parte mais simples, não tinha um gauge e não tinha esse de análise de correlação, mas o mais é tudo o que já foi entregue aí. É isso aí, gente. Perfeito, muitíssimo obrigado, Kleber. Eu acho que seu GitHub também, né? Você já fez o fork do projeto, está disponível. Eu só tenho que atualizar, ele está com fork, mas anterior, que não tem o gauge e a correlação, tá? Tá ótimo, então fica devendo aí para a gente uma atualização. Muito bom. Então, muito obrigado, professor. Valeu. Enfim, o professor devolvendo, a professora também devolvendo para a minha parte aqui. Então, gente, só para a gente terminar, eu vou apresentar para vocês agora os próximos passos que eu acho que podem ser úteis para vocês com o Shine. Pronto, mas muito bom. Deixa eu ver se eu consegui compartilhar. Eu acho que... tentando ao menos. Pronto. Vocês estão vendo a tela branca aí, um slide, certo? Correto. Muito obrigado, Kleber. Então, quais são os próximos passos que eu sugiro para vocês, se vocês forem desenvolver aplicações Shine? Eu acho que a parte do domínio já foi muito bem demonstrada, pelo menos os nossos objetivos do curso foram muito bem demonstrados pelo brilhante trabalho do Kleber e da Cláudia. Então, muito obrigado por fazer a demonstração. E o que eu gostaria de mostrar para vocês é como vocês podem estender o trabalho além do que nós fizemos até agora. Do Shine especificamente, eu separei algumas dicas, principalmente quando vocês forem começar a criar aplicações do zero. Então, eu tirei isso de um post de uma empresa que eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco, que faz pacotes para desenvolvimento de Shine. Ela coloca no GitHub esses pacotes. Lembrando especificamente que a maior parte do projeto a gente sempre vai querer ficar na parte do design, então identificando quais são as demandas do usuário, com que frequência os nossos usuários usarão o app, qual o nível de complexidade e personalização, se há camadas de usuários distintos com liberdades e acessos, né, camadas de acesso diferentes, e quão é importante também uma velocidade de um app. Eu acho que para uma tomada de decisão, por exemplo, mais rápida, se eu consigo renderizar, por exemplo, um mapa, eu consigo, por exemplo, esperar 1 minuto se eu sou gestor de um município para acompanhar um R efetivo, 1 minuto, 2 minutos. Agora, se eu preciso fazer uma decisão em tempo real, que eu acho que não é o caso da Covid-19, nós talvez deveríamos ter pensado na velocidade do app, ou às vezes com problemas de velocidade de conexão, nesse tipo de otimização. Lembrando que é uma parte, por exemplo, de design, pensar em velocidade, otimizar um aplicativo, um site web, enfim, no seu extremo é bastante difícil e demanda muito tempo. Então, é sempre uma pergunta, a gente precisa ser muito pragmático na especificação do usuário. Então, a maior parte do tempo, eu gostaria de lembrar que a gente deve ficar na parte de design. Para quem for desenvolver protótipo, e a primeira parte, eu acho que antes de a gente começar a validar a ideia dentro do ciclo de desenvolvimento de software, eu não vou ficar falando de Scrum, Agile, ou esses tipos de métodos. Vou passar aqui um framework muito mais simples. A ideia é desenvolver uma lógica, e para isso eu separei para vocês pacotes, para vocês pegarem nessa apresentação, pacotes que geram tabelas que são falsas, eu tinha botado falsas, mas elas são falsas, então ela popula uma interface gráfica só para você validar com o seu cliente essa interface gráfica, com o usuário,
Existe o Shine Ipsum, que é gerador de lero-lero, né, de gráficos, de barras, de gráficos de linhas que podem ajudar vocês também a gerar a cara geral da aplicação. Todos esses pacotes, vocês só clicarem nele, precisa acompanhar a documentação. Bem, feito o protótipo, validou com o usuário, hora de montar e trabalhar com código efetivo. Onde é que a gente teve a maior ênfase no nosso curso? Aqui. Mas eu acho que é o lugar central para a gente começar a ter uma ideia do que é o Shine, ver ele funcionando na prática. Então, é aquilo que vocês fizeram, acho que a Cláudia e o Cléber demonstraram bem essa habilidade de criar uma interface do usuário e o servidor. Se esse aplicativo for crescer, se eu tiver expectativa de colocá-lo em algum lugar, por exemplo, vou criar muitas visualizações, eu acho que tanto Cláudia quanto o Kleber já estão nesse caminho. Uma ideia é usar o sistema de organização do Golem, que é um conjunto de pacotes que ajuda o desenvolvimento de aplicações Shine. Por que ajuda? Porque ela já vem pré-definidas algumas etapas dentro dela. Professor, você é sacana, por que você não falou dela antes? Bem, essa é uma pergunta boa. Eu não falei dela antes porque a gente precisa trabalhar primeiro com as partes fundamentais para depois a gente trabalhar com a parte mais fragmentada. Então, se a sua aplicação for pequena, eu acho que a gente está ainda nesse nível aqui, quando nós falamos da COVID, beleza. Agora, se a coisa começar a ficar complicada ou você precisar de mais gente trabalhando dentro da aplicação, eu recomendo que você separe essa aplicação, mais desenvolvedores, usando o sistema Golem. Isso aqui foi um pacote que foi publicado a primeira vez em 2019 e deixei um tutorial para vocês também acessarem. Bem, saiu da parte da construção, a gente precisa ainda testar. Para testar o front-end, existe um pacote que também chama Shine Test, que você pode desenvolver e testar e estressar um pouco os tipos diferentes de entrada da sua interface do usuário para avaliar, então já são tópicos que eu acho que são mais avançados. E você tem ainda o Shine Load Test, que é um aplicativo para você fazer teste de carga nele. Então, você vai simular o acesso de muitos usuários dentro da sua aplicação. Então, isso pode ser muito útil, essas duas aplicações, para que você possa, por exemplo, testar o tempo que os bancos de dados são carregados, se há outra forma, por exemplo, de você carregar o banco usando o Shine. Então, a parte de testagem também ela é complementar. Se você for usar o Golem, você não precisa ficar preocupado, porque existe um outro problema também com a fragmentação dos pacotes do R. São muitos pacotes que nós podemos usar e nos valer para desenvolver e rapidamente desenvolver uma aplicação. No entanto, elas vêm com um certo problema. Qual é esse problema? Que os pacotes do R podem ficar desatualizados e você pode ter uma versão de um pacote do R incompatível com outro pacote que você precisa usar para desenvolver. Exemplo maior disso é o BS4Dash, que foi um dos pacotes que a gente desenvolveu, que está na versão 0.4, 0.5, se não me engano, dentro do CRAM, quando você instala via RStudio. No entanto, se você for no GitHub do pacote, você vai ver que eles iteraram, tem poucos meses eles iteraram para uma versão 2.0, que é incompatível com a versão atual. Então, o preço da novidade, você instala uma coisa mais nova e aí você fica com as pernas quebradas por causa disso. Então, só para chamar a atenção que uma das formas de resolver isso é você usar um pacote que chama PackRat, o Golem já coloca ele, e o PackRat ajuda você a criar uma versão para que facilite o teste e o deploy da sua aplicação num servidor. Então, ele vai salvar uma cópia, seria muito parecido com o VirtualEnv do Python, que você tem uma lista de pacotes de dependências do seu projeto que você vai usar para poder instalar dentro do seu servidor. Eu não chamei atenção disso, porque eu acho que não fazia sentido no nosso curso, de preferência, e eu acho que eu chamo a atenção principalmente de pessoas, de vocês que usam Windows, os usuários Windows, vocês talvez encontrem problemas de codificação de caracteres quando vocês forem abrir arquivos e jogar dentro de um servidor Linux. A maior parte, eu acho que todos os servidores de aplicação Shine são Linux. Então, isso pode gerar problema, eu falo isso de experiência própria, que perdi dias, provavelmente, de trabalho tentando identificar um problema no meu código, que estava perfeitamente funcionando no Windows, e parou de funcionar no servidor. Então, é uma sugestão que eu dou para vocês, só tomar cuidado, principalmente com a parte de codificação de caracteres, tipo aquele UTF e Latin 1. Ali, geralmente, o problema reside ali.
Separei para vocês também a parte de deploy. Eu sugiro que vocês usem o Golem, se vocês forem falar, eu vou jogar isso dentro de um servidor dentro da minha empresa, eu vou começar a usar, sei lá, uma instância da Amazon, da AWS, né? Da Azure ou da Heroku, qualquer tipo de servidor que vocês usem, vocês conseguem fazer o deploy muito fácil, criando uma imagem Docker e jogando isso dentro de um servidor, reduzindo muito o custo do que é hospedar dentro do Shiny Apps. Que é uma opção fácil, né? Clique e joga. Próximos passos para vocês, eu separei então vários, já tentei separar e fragmentado ali. Eu sugiro que vocês tentem estudar, se vocês forem trabalhar com muitos usuários e aplicações comerciais, vocês passem, dê uma namorada no pacote Golem, que é um conjunto de pacotes, então o metapacote, vai ajudar vocês demais no desenvolvimento de aplicações. Talvez se esse curso tivesse uma continuidade, nós mudaríamos a nossa chavinha. Intermediário vencemos, e agora está na hora da gente otimizar e fazer um deploy e organizar o nosso app para aplicações maiores. Boas notícias para nós, que nós temos 2 livros separados. Então, o Mastering Shiny é do criador e como é que fala? O principal cientista de dados do RStudio, da empresa RStudio, que mantém lá a IDE, e vários pacotes, o Hadley Wickham, que é autor do ggplot 2. Então, se você usa R, provavelmente você já usou alguma coisa escrita por esse homem maravilhoso, o Hadley Wickham. Lá você vai encontrar vários assuntos de como desenvolver aplicações Shiny, e eu acho que uma das coisas que seriam legais, se vocês quisessem investir parte do tempo de vocês, parte lá vocês já viram no nosso curso, é trabalhar com controle de reatividade, boas práticas na escrita do código e também na parte de testes. Separei um link porque o livro é gratuito. Isso é maravilhoso. E o livro foi feito, inclusive, em R. E existe um livro que foi lançado agora em março. Então, foi bom o nosso atraso. Foi bom a batida, né, da minha esposa com o carro na saída, que a gente acabou atrasando uma semana. Então, nós temos um livro que acabou de sair do forno agora em março sobre redação e desenvolvimento de produtos Shiny de produção para empresas e escalável. Então, esses aqui, basicamente, esse livro vai usar o Golem, que é o pacote que eu já tinha recomendado, e aqui vai ter todo um passo a passo de como usar o Golem para desenvolver suas aplicações de ótima qualidade, responsivas e escaláveis, e suas interações, assim, como você pode trabalhar a parte de interface do usuário, a parte de protótipo que eu havia falado, deploy, otimização do seu código e incorporação de elementos de JavaScript, separando um pouco, reduzindo as limitações que o Shiny tem quando você vai... o Shiny propriamente dito, né? Então, você pode embarcar o JavaScript também melhor nele. Então, são essas as sugestões que eu tenho para vocês. Eu gostaria de agradecer os meus sinceros agradecimentos a vocês que participaram, chegaram até o final, que estão assistindo o vídeo. Então, nós temos até quinta-feira para entregar. Eu separo para vocês o formulário de avaliação do curso, então logo vocês terminem o curso, eu gostaria que vocês preenchessem, vai ser muito útil qualquer feedback, principalmente aquele feedback que nos oriente a melhorar. Então, fico muito satisfeito com isso, e eu acho que está na hora da gente se despedir. Então, gostaria de... vou copiar depois o link para vocês que estão aqui, eu vou mandar depois esse link para vocês responderem ao final do curso, e... eu acho que é isso. Gostaria de agradecer, em nome da Zeta Academy, gostaria de agradecer a participação de vocês durante esse curso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido e aprendido algo que possa alterar e melhorar a qualidade do seu trabalho. Então, acho que era isso. Em nome da equipe toda da Zeta, eu gostaria de agradecer vocês. Ana, se você tiver algumas palavras para também agradecer, e Gabriel, eu vi que o Kleber ativou o microfone, fica à vontade também. Não, eu que tenho aqui a top-down, né? Quer dizer, a Cláudia da top-down, Leonardo, acho que o Leonardo acabou caindo aí também. Uhum. A gente agradece, né? A gente até está numa parceria aí, bem interessante. Né? Sempre é bom, né? Apesar de eu ser diretor de inovação, né? Afinal, sempre é bom relembrar, né? Então... é o que eu digo, né? Brincar faz parte da vida. Se não brinca, não tem graça esse negócio, né? É bem legal, eu gostei muito, bem interessante, né? A gente sempre vê, que eu acho até importante, né, a gente participar, porque às vezes você orienta, você tem como saber pedir, não é que você vai fazer, mas é muito importante, né, esse nível de conhecimento,
né? Porque essas coisas estão muito próximas uma da outra, né? Então, é que eu digo, é que nem usar calculadora, né? Isso, exatamente. Se você não conhece o que tem por trás, eu sempre digo, né, que você não consegue pedir bem. Se você conhece, você sabe quais são as dimensões dos problemas, fica muito mais fácil pedir e você também se aproxima um pouco da equipe e nesse entendimento global. Gostei muito do curso, acho bem interessante, né? Tudo muito didático, tranquilo. Então, de parabéns aí também, tá? Muitíssimo obrigado. Inclusive, já elogiei para o seu chefe, hein? Pode falar. Muito bom. Top down, né? Top não. É isso aí. Ana, você gostaria de comentar, adicionar alguma coisa? Principalmente porque a Ana participou mais da parte da tutoria. Não, eu só quero dizer que foi muito bom participar também, ajudar, colaborar com o curso e espero que vocês tenham aprendido e que sejam úteis para vocês. E, enfim, qualquer coisa, estamos à disposição. Isso, estamos à disposição de vocês para que nós possamos terminar e chegar à parte de certificação. Então, estamos à disposição de todas e todos vocês para que a gente chegue lá com a certificação até quinta-feira, então, o prazo para enviar. Interagir conosco dentro do Discord. Nós vamos continuar com o canal da Zeta Academy aberto e se vocês quiserem ficar lá naquele canal, vocês podem receber novos treinamentos que, porventura, apareçam dentro da Zeta. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, em nome da Zeta Academy, pela participação no nosso curso. Espero que nós nos encontremos em outras oportunidades e que seja tão prazerosa feito essa. Muito obrigado pela atenção de vocês. E é isso. Boa noite. Certamente estaremos presentes. Muitíssimo obrigado. Okay. Gente, tchau, tchau. Acabou. Chega, né? Tá bom. Valeu, prazer. Tchau, tchau, gente. Um abraço.